Olá, concurseiro, concurseira, aqui do nosso curso de legislação do SUS, aqui do Sou Concurseiro Vou Passar. Vamos continuar estudando o Decreto 7508, onde aqui na nossa aula de hoje vamos começar falando do RENASES e do RENAME, tá? São dois assuntos extremamente cobrados na nossa prova. São um pouco parecidos, mas você tem que saber mais ou menos o que vem a ser cada um, as características de cada um, beleza? Vamos lá, jogando aqui na nossa tela, temos aqui por sua vez o que vem a ser, né, o RENASES. Fábio, o que é o RENASES? O RENASES, pessoal, ele nada mais é do que uma lista, tá? Uma relação de todas as ações e serviços que o SUS vai implementar. Tudo que o SUS vai fazer, todas as suas ações e serviços de saúde estão nessa lista chamada RENASES, tá? E aí diz aqui, tá, o artigo 21. O RENASES, né, a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde RENASES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade. O que é integralidade? Saúde por completo, né? A integralidade da assistência à saúde, tá? Então grava isso. RENASES é uma relação de todas as ações e serviços que o SUS vai prestar aos usuários. Isso aqui, gente, RENASES, essa lista aqui, era, né, a gente sabe que tem que ser dada ampla divulgação, mas isso aqui deveria ser divulgado aos ventos. Todo mundo deveria, né, comerciais, links, sites, isso aqui deveria ser amplamente divulgado, né? Mas a gente sabe que não é tanto. Mas vamos lá. O artigo 22 diz o seguinte: o Ministério da Saúde disporá sobre o RENASES em âmbito nacional. Então, eu quero que você já comece a anotar aí. Quem é responsável por dispor, né, por elaborar o RENASES no âmbito nacional? É o Ministério da Saúde, tá? Em muitas provas você vai encontrar que eles vão querer dizer que é o Conselho Nacional de Saúde. Não! O RENASES, tá? Quem vai dispor, quem vai elaborar é o Ministério da Saúde. Tome muito cuidado, tá? Nas provas geralmente eles colocam o Conselho Nacional de Saúde. Observadas as diretrizes pactuadas na CIT. O que é CIT? É a Comissão de Intergestores Tripartite. Se é tripartite, nessas comissões vão envolver União, representante da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, tá bom? O Distrito Federal, o ente híbrido vai ser estado e município, mas ainda é tripartite, tá bom? Esse RENASES, a lei aqui, o decreto diz que ele tem que ser publicado, tem que vir uma nova relação a cada 2 anos. Mas isso na prática, que não nos interessa muito, não segue muito esse prazo, tá? Não é seguido muito esse prazo. A cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações do RENASES, tá? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios pactuarão nas respectivas comissões intergestores as suas responsabilidades em relação ao rol de ações e serviços constantes no RENASES. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas. Então vamos lá. Não é porque tem uma relação nacional que os estados e os municípios estão petrificados, estão, né, impossibilitados de fazer as suas próprias relações de ações e serviços. Eles podem, mas olha o que diz o 24. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão adotar relações específicas complementares às ações e serviços de saúde, em consonância com o RENASES, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento de acordo com o que foi pactuado nas comissões. Então, um estado, um município, ele pode complementar o RENASES nacional, tá? Mas tudo que ele for fazer, ele vai ter que acordar, ele vai ter que pactuar isso nas reuniões de todos os gestores, chamadas reuniões, comissões intergestores, no caso tripartite ou bipartite. Tá? Eu tenho aqui para vocês, né, para que vocês fixem bem a matéria. Pode colocar a tela toda para eles, né? Eu tenho aqui essa tabelinha que já está na nossa apostila e ela traz tudo que pode ser cobrado aí do RENASES, tá? Então tudo de RENASES pode ser cobrado, está aqui nesse esqueminha.
que compreende, né, as ações e serviços que o usuário vai ter, certo? Cuidado, tá? O Renases é para atendimento da integralidade, tá? Quem vai dispor sobre o Renases é o Ministério da Saúde, tá bom? Essa relação aqui do Renases, ela vai ser pactuada dentro das comissões intergestores e os estados e municípios poderão adotar relações específicas e complementares, desde que em consonância com o Renases nacional. Lembrando que esse Renases, só para ficar bem legal, né, ele tem que sofrer atualizações a cada 2 anos, tá? Ele tem que sofrer atualizações a cada 2 anos. Deixa eu ver aqui logo de cara, né? Será que eu consigo encontrar aqui o Renases que é o atual, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou aqui no Renases atual. Deixa eu ver aqui se eu acho. Vamos ver se ele vai achar. Eu tô aqui, não estava nem no script. Não estava nem no script. Renases, né? Renases atual. Bora ver qual é o atual aqui. Ele está dizendo aqui, portaria 2012, portaria Renases, Ministério da Saúde. Gente, vocês estão vendo como é difícil encontrar isso, né? Olha só, é muito difícil, né? Está dizendo aqui, tem tem um Renases aqui, uma portaria do Ministério de 2012. Não nos interessa. Então, eu estou trazendo para vocês, né? Como é complicado encontrar ações e serviços atualizados, né, de Renases. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Deixa eu colocar aqui, Renases 2017. Bora ver aqui se ele vai achar. É muito complicado. Eu tô achando que o último aqui foi 2012. Não sei, tá bom? Então, vocês estão vendo, né? Então, é muito complicado. Eu acho que o governo, o SUS, ele peca muito nessa falta de divulgação do que realmente o SUS propõe de saúde, quais os serviços realmente, ações e serviços que realmente o SUS nos oferece, né? Oferece para os usuários, para a população. Eu acho que deveria ter uma ampla divulgação desse Renases. Isso é importantíssimo, tá? O Renases, essa relação de ações e serviços de saúde. Paralelamente ao Renases, nós temos uma outra relação, que é o Rename, né? O Rename, ele é uma outra relação. O Renases é ações e serviços de saúde. O Rename já envolve, tá? Que você vai colocar aí, é uma relação mais de medicamentos essenciais. Então, o Rename, ele vai trazer todos os medicamentos que o SUS oferece, que o SUS oferta, tá? Dentro dos seus serviços. Então, compreende a seleção e padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças e de agravos no âmbito do SUS. O Rename, ele vai ser acompanhado do Formulário Terapêutico Nacional, que subsidiará a prescrição, a dispensação quer dizer a distribuição e o uso dos seus medicamentos. Então, o Rename tem que vir com esse Formulário Terapêutico Nacional, tá? O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre o Rename e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em âmbito nacional. Você lembra, você já estudou comigo o que vem a ser protocolo clínico e diretriz terapêutica. O protocolo clínico e diretriz terapêutica é um documento, tá? É um documento onde vão estar os diagnósticos das doenças, onde vão estar, né, as terapias, os tratamentos terapêuticos. Então, os profissionais da saúde que trabalham no SUS, eles têm que atentar para o protocolo clínico e diretriz terapêutica, que vai trazer exatamente quais os tratamentos que vão ser oferecidos, vão ser ofertados, de acordo com o diagnóstico daquela pessoa, com o nível de doença daquela pessoa, o estágio da doença que se encontra. Esse protocolo clínico e diretriz terapêutica vão ter também, inclusive, as posologias, a quantidade de remédio
que o médico tem que utilizar para cada etapa da doença, para cada estágio da doença. Então, é um pacote aqui, né? O protocolo clínico e diretriz terapêutica, junto com o RENAME e o formulário terapêutico nacional. Tudo no âmbito nacional, quem vai dispor, quem vai trazer é o Ministério da Saúde. Não tem nada de Conselho Nacional de Saúde, tá bom? A cada 2 anos, igual o Renases, né? Você está vendo aqui, a cada 2 anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará o RENAME, tá? o FTN, que é o Formulário Terapêutico Nacional, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Igual aqui o Renases, o artigo 27, o Estado, o Distrito Federal e o município poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com o RENAME, respeitadas as responsabilidades dos entes pelo financiamento de medicamentos de acordo com o pactuado nas comissões de intergestores. Eu tenho aqui, né, ligado aqui ao nosso RENAME também, eu tenho aqui o nosso esqueminha, pode colocar aí pra gente o esqueminha do RENAME, né? Tá aí, ó. Esse esqueminha, então, ó, a gente tem um mapa mental lá do Renases, né? Você viu o mapa mental lá do Renases e agora nós temos aqui o mapinha mental do RENAME, tá? Muito cuidado com esses dois. Eu aconselho você a imprimir esses dois, tá? Imprima os dois e aí você cola os dois onde você estuda e fica fazendo a leitura direto desses 2 mapinhas mentais, tá bom? Lembrando que o Formulário Terapêutico Nacional só existe aqui no RENAME, só existe aqui no RENAME. Tá combinado, pessoal? Tranquilos? Legal? Muito legal esses 2 institutos aqui, tá bom? Só para finalizar aqui, né? O RENAME, né, que fala que o artigo 28, o acesso universal igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Fábio, o que vem a ser isso? Para ser fornecido medicamento a um usuário do SUS, tem que ter exatamente esses casos aqui do 28. Cumulativos. Se faltar um desses casos, o usuário não vai receber o medicamento. Cara, isso aqui, pessoal, é uma questão da tua prova, tá bom? Então, você tem que saber o que é o RENAME, tá? Formulário Terapêutico Nacional, tem que saber o que é protocolo clínico e diretriz terapêutica, mas para o usuário saber se ele vai realmente receber o medicamento, tem que ter esse artigo 28 de forma cumulativa, os 4 itens aqui. Primeiro, tem que estar o usuário assistido por ações de serviço de saúde do SUS. Então, para uma pessoa receber o medicamento do SUS, ela tem que estar sendo tratada pelo SUS. Tá? É isso que está dizendo o decreto. Ter o medicamento ter sido prescrito por profissional da saúde, mas no exercício regular de suas funções do SUS. Então, não pode você ir em um médico privado, em um médico particular, o médico vai te passar uma receita e você levar essa receita para o SUS, né, te ofertar o remédio. Não pode. Isso aqui é pelo decreto. Fábio, eu trabalho numa secretaria, eu trabalho num estado que eles fornecem livremente. Sim, tudo bem. Isso vai variar de lugar para lugar, estado para estado. Eu estou te dando uma aula aqui de decreto 7508. E se vier uma questão em prova cobrando o decreto 7508, você vai marcar de acordo com o decreto 7508 e não vai marcar igual à prática. Vocês estão me entendendo? Então, estou logo falando isso antes que venham questionamentos referente a isso. Está a prescrição, né, o remédio, o medicamento, em conformidade com o RENAME. Ele tem que estar em conformidade com o RENAME e com o protocolo clínico e diretriz terapêutica. Então, um paciente ele quer um remédio, né, ele leva lá, olha, eu quero esse remédio. Pelo protocolo clínico e diretriz terapêutica, diz que não era para ele receber aquele remédio. Ele já está num estágio de doença muito avançado,
e aquele remédio não vai ter efeito algum, por exemplo. Tá? Então, pelo que está no decreto, ele não teria direito se esse medicamento não está de acordo com o RENAME, não está de acordo com o protocolo clínico e diretriz terapêutica. E ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Então, esses 4 itens aqui eu quero que você decore do jeito que está aqui e esqueça a prática. Tá? Esqueça a prática. Eu sei que em algumas secretarias de saúde eles distribuem, eles entregam medicamentos, né, por médicos particulares, medicamentos inclusive fora do RENAME. Então isso aí vai variar de lugar para lugar, mas para uma questão de concurso, cobrando o que tem no artigo 28 do decreto 7508, você tem que marcar isso aqui. Tá combinado? Tranquilo? Beleza? Para finalizar, os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. Os entes, eles podem ampliar o acesso aos medicamentos, eles podem, né, ofertar mais medicamentos fora desse requisito de 28, tá bom? É por isso que tem essa diferenciação. E o Ministério da Saúde poderá estabelecer regras diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter especializado. E o RENAME e a relação específica complementar estadual, distrital, municipal de medicamentos só poderão conter produtos com registro na Anvisa. Então, nunca que o SUS, né, que o RENAME vai trazer um medicamento que não foi autorizado pela Anvisa. Eu trago aqui, por exemplo, aquela pílula do câncer. Não sei se vocês já ouviram falar na pílula do câncer, que é uma pílula que não foi autorizada pela Anvisa. Nesse caso, o SUS não vai ofertar, não vai estar no RENAME. Tá tranquilo, gente? Então, mais uma aulinha aqui, mais um bloco do decreto 7508, tá? Já estamos aqui já nos finalmente dele, mas esse bloco aqui da nossa aula, aqui do nosso curso online de legislação do SUS, eu quero que você bata bem forte, tanto no Renases como no RENAME. Procure estudar, sempre vem uma questãozinha aqui de Renase e RENAME nas provas de legislação do SUS, tá bom? Estuda esses dois institutos, no próximo bloco você continua aqui, hoje nós vamos falar das comissões de intergestores, tripartite, bipartite e as comissões regionais, tá bom? Um grande abraço, te vejo no nosso próximo bloco. Tchau! Oi, concurseira, agradecer aqui o convite para essa aula sensacional, né? Foi muito bom, muito simbólico. Minha primeira aula aqui no Sou Concurseiro, para mim foi muito simbólico. Um dia em que a gente faz uma homenagem às mulheres, ao Dia das Mulheres, está aqui, né, dando aula para mulheres concurseiras. Fala pessoal, professor Leandro, passando aqui primeiramente para parabenizar todas as mulheres e parabenizar também o curso pelo evento, tá pessoal? Domingo lotado aqui e a gente da equipe do Sou Concurseiro Vou Passar tentando entregar o melhor para vocês com uma aprovação no concurso da Ciência. Olá, futuro servidor de servidor público de saúde aqui, que estuda legislação do SUS aqui no Sou Concurseiro Vou Passar. Vamos continuar aqui o estudo do decreto 7508. Estamos já no finalmente aqui do decreto, já vimos no bloco passado todo aquele esqueminha de Renases, RENAME, que é muito cobrado também. Mas agora, nessa aula de hoje, nós vamos falar das comissões
intergestores bipartite, tripartite e a chamada comissão regional. Só lembrando, te relembrando, porque eu já falei disso aqui lá atrás nas nossas aulas, quando se fala em comissões, tá? Você pode colocar aqui reuniões, grava isso aqui, ó. Comissões, você pode, né, trazer como reuniões. Intergestores quer dizer vários, vários, gestores quer dizer administradores. Então, para que fique bem claro isso aqui, para que toda vez que você leia comissões intergestores, já lembre disso, são reuniões de vários administradores. Essas reuniões, né, vários administradores públicos, gestores do SUS, né, de âmbito nacional, de âmbito estadual, de âmbito municipal, regional, eles vão promover acordos, o que cada ente federativo vai fazer, né? O que vai ficar, o que vai ser de responsabilidade para cada um dos gestores do SUS, dentro das suas competências. Então, um Estado, quando ele vai, por exemplo, uma comissão de intergestores tripartite, ele vai chegar nessas reuniões, nessas, né, conversas, ó, eu fico responsável por isso. Aí o prefeito e eu por isso, a União e eu por isso. Então eles vão acordar, eles vão pactuar responsabilidades. O próprio artigo 30, né, ele vem dizendo, as comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados na rede de atenção à saúde. E aí, né, o artigo 30 aqui, ele traz os 3 tipos de comissão, tá? Temos a CIT, que no âmbito da União, ela é vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos, né? A CIT é a Comissão de Intergestores Tripartite, porque vai envolver os 3 entes, União, Estados, municípios, né? Temos a CIB, que é a Comissão de Intergestores Bipartite, tá? Vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e temos a Comissão de Intergestores Regional. Aqui é uma novidade aqui do Decreto 7508, tá? Essa CIR, né? A Comissão de Intergestores Regional, no âmbito regional, ela é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde também, tá? Para efeitos administrativos, operacionais, devendo observar a CIB. Então, muito cuidado aqui que temos, na realidade, agora, de acordo com o decreto, 3 tipos de comissões. A tripartite, a bipartite e a comissão regional. Nas comissões intergestores, os gestores do SUS poderão ser representados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, e pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASEMES, e pelo Conselho Estadual de Secretaria Municipal, COSEMES. Então, os gestores do SUS, eles podem enviar os 3 conselhos para representá-los, né? O CONASEMES, o CONAS, né? E o COSEMES, conselhos esses que você estudou comigo lá na Lei 8.080, no artigo 14, né? Lá no artigo 14 da Lei 8.080, eu ministrei uma aula para vocês do que vinha a ser o CONAS, o que vinha a ser o CONASEMES e o que vinha a ser o COSEMES, tá? Que são conselhos que vão estar os gestores, né, do SUS, gestores de secretarias estaduais e também secretarias municipais. E esses gestores que fazem parte desses conselhos, eles podem, né, representar o seu estado, o seu município, lá nas comissões de intergestores. É isso que o artigo 31 está falando, beleza? Muito bem, vamos lá. Continuando aqui. E aí, Fábio, quais as competências das comissões intergestores? Joga a tela toda, que o artigo 32 ele é fantástico para a nossa prova, tá? Ele é importantíssimo você tentar memorizar as competências, o que realmente as comissões intergestores vão fazer. Quais são as competências aqui das comissões intergestores, tá? Então, dos 3 tipos. Eu quero que você leia, decore aqui essas 5, né, competências que você encontra no artigo 32 do decreto, tá bom? Isso aqui, essas 5 aqui, elas são competências da CIT, da CIB,
e da CI, tá? Então, o que temos no 32 são competências das 3 comissões, da CIT, da CIB e da CI. Beleza? Tranquilos? Mas, no parágrafo único do 32, que é a grande sacada, nós temos as competências da CIT, da Comissão de Intergestores Tripartite. Então, olha só, lá no caput, que a gente viu ainda há pouco, temos as comissões que são dos 3, CIT, CIB, CI. Aqui é só competências da CIT. Minha dica, no mínimo, decora, memoriza essas aqui do parágrafo único, essas 3. Então a CIT ela tem competências para as diretrizes gerais e composição do RENASES, tá? Dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão, e das diretrizes nacionais do financiamento das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, respeitadas em todos os casos as normas que regem as relações internacionais. Então, essas aqui é a minha grande dica para vocês, é decorar essas 3, que é o que as bancas vão costumar fazer de confusão na tua cabeça. Então, gente, aqui, né, nesses rol de artigos, nós vimos o que vem a ser as comissões intergestores, as 3, tá? CIT, CIB, CI, e aqui finalizando com o que são as competências da CIT, da Comissão de Intergestores Tripartite. Um outro ponto aqui do Decreto 7508 é o que vem a ser o contrato organizativo, tá? De saúde, né? Esse contrato organizativo de saúde, ele é muito importante também, e ele diz aqui no artigo 33, o que vem a ser esse contrato? É o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Será firmada por um contrato organizativo de saúde. Então, esse contrato aí nada mais é do que um acordo, um pacto, tá? Do que cada ente vai fazer. E aí o 34 fala, o objeto do contrato organizativo de saúde é a organização e a integração das ações do serviço de saúde, sob a responsabilidade dos entes em uma região de saúde, com a finalidade de garantir a integralidade, lembra, a integralidade, a saúde por completo, a saúde total da assistência aos usuários. O contrato organizativo de saúde resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na rede de atenção, tendo como fundamento o que foi pactuado na CIT. Então, aquilo que eles vão acordar, os entes federativos, União, Estados, municípios, aquilo que eles vão pactuar, eles vão fazer um compromisso nesse contrato organizativo de saúde. Então, o contrato ele vai trazer as responsabilidades de forma formal de cada ente federativo. Tá vendo a importância? Então, eles se reúnem nas comissões de intergestores. Depois que eles fazem todas as tratativas, todos os acordos, eles assinam o contrato organizativo de saúde, tá bom? O artigo 35 vem falando, né, que o contrato organizativo de ação de saúde definirá, e aí traz aqui todo o texto, né, do que o contrato vai fazer. Então, o contrato vai trazer responsabilidades dos entes com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores, as metas, critérios de avaliação de desempenho, os recursos, de onde que vai vir o dinheiro, a forma de controle e a fiscalização e demais elementos nessa. Gente, é importantíssimo aqui o artigo 35, tá? O 35 ele vai trazer exatamente o que o contrato organizativo de saúde ele tem que observar, tá? Eu fiz aqui para vocês um esqueminha que eu queria liberar, né, de acordo com o que está aqui nessa tabelinha, né? Então, essa tabelinha aqui traz o que é o contrato organizativo de saúde, o que vem a ser o contrato, traz o objeto do contrato, né? Onde é que vai ser pactuado o contrato, tá? Onde vai ser pactuado aqui o contrato e traz o que realmente esse contrato aqui ele vai trazer, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então ele trata exatamente do que o contrato vai trazer.
E aí, Fábio, e as cláusulas desse contrato? Onde é que estão as cláusulas desse contrato? As cláusulas, né, você encontra no artigo 36, tá? Então, as cláusulas desse contrato você encontra no artigo 36 aqui do Decreto 7508. Minha dica, dá uma lida, tá? Dá uma lida, é importante aqui sim, o decreto, né, é o 36, mas o mais importante mesmo é você saber esse esqueminha aqui, tá? Isso aqui é o que tem de mais importante, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, né, falando aqui de contrato organizativo de saúde, né, nós temos exatamente as chamadas diretrizes básicas, tá? Então, o contrato organizativo de ação pública de saúde vai observar essas diretrizes básicas para fim de uma gestão participativa. Quando se fala de gestão participativa, aqui, né, o decreto está querendo promover, enfatizar, trazer mais força para a chamada participação da comunidade. O usuário também ser ouvido, o usuário também ter voz, tá? Então, o próprio decreto ele fala que esse contrato, aqui vamos só colocar, gestão participativa quer dizer a participação da comunidade. A participação da comunidade, que é uma diretriz do SUS, né? Uma diretriz, inclusive, constitucional, que você encontra lá no artigo 198 da Constituição, né? Você não pode esquecer das 3 diretrizes, né? O PAD, né? Participação da comunidade, assistência integral e também a descentralização. Então aqui o decreto 7508 ele veio trazer uma força, uma maior abrangência para a participação da comunidade, onde esse contrato tem que ter o estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário, o usuário tem que ser ouvido, das ações e serviços de saúde como ferramenta de sua melhoria, apuração permanente das necessidades e interesses dos usuários e publicidade dos direitos e deveres do usuário na saúde em todas as unidades de saúde do SUS, inclusive nas unidades privadas que dele participem de forma complementar. Então, o usuário tem que ter voz e o decreto aqui está querendo, né, enfatizar exatamente isso. Temos no artigo 38, né, o artigo 38 agora, a humanização do atendimento ao usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública de saúde e as normas de elaboração, fluxo do contrato organizativo de ação pública serão pactuados na CIT, cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua implementação. Beleza, tranquilos aqui, né, essa parte. Só para finalizarmos, temos aqui o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio do serviço especializado, fará controle e fiscalização do contrato organizativo. Então, quem é que vai fiscalizar se o contrato está sendo cumprido, se tudo está dando certo? O Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Esse sistema, né, vai promover um relatório de gestão que se refere ao artigo 4º da Lei 8.142, que conterá seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato organizativo de saúde. Então, vai ter aqui um relatório de gestão se realmente esse contrato está sendo cumprido. Vocês estão vendo que o SUS, no papel, ele é a coisa mais linda do mundo, né? Ele seria um mundo perfeito se realmente fosse cumprido o SUS, com toda essa fiscalização, todo esse controle. Mas, né, não vem o caso nós continuarmos com o comentário. O disposto nesse artigo será implementado em conformidade com as demais formas de controle e fiscalização. Aos partícipes caberá monitorar, né, quem assina um contrato organizativo, caberá monitorar e avaliar a execução do contrato organizativo em relação ao cumprimento das metas estabelecidas no seu desempenho e aplicação dos recursos. Os partícipes, né, que são as pessoas que vão assinar, os entes federativos que vão assinar o contrato, tá? Incluirão dados sobre o contrato organizativo de ação pública da saúde no sistema de informações em saúde organizado pelo Ministério da Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de Saúde para monitoramento.
Bom, gente, olha, estamos finalizando aqui o decreto, né? Temos aqui as disposições finais, sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo. Então, isso aqui é o que o Ministério da Saúde, né? Ele vai procurar promover, né? Ele vai procurar sempre informar para saber se o contrato organizativo, se realmente está tudo sendo cumprido. Então ele vai informar o descumprimento justificado das responsabilidades na prestação das ações de saúde e outras obrigações, a não apresentação do relatório de gestão, tá? De se o contrato está sendo cumprido, a não aplicação, a malversação e o desvio. Então essa parte aqui é exatamente a parte de corrupção. Então se o Ministério da Saúde ele, né, visualizar algum ato de corrupção, ele tem que informar aos órgãos de controle interno e externo, que no caso é Tribunal de Contas da União, vai informar o Ministério Público, Polícia Federal. Então ele vai informar para os órgãos competentes se ele encontrar algum ato de corrupção, tá? E atos de outra natureza ilícita que tiver conhecimento. E aí, os últimos artigos aqui do decreto. Na primeira Renases é a somatória de todas as ações e serviços de saúde que na data da publicação desse decreto são ofertados pelo SUS à população por meio dos entes federados, de forma direta ou indireta. E o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá diretrizes de que trata o parágrafo 3º do 15 no prazo de 180 dias. Isso aqui é uma parte transitória que já passou. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa aula, das nossas aulas de Decreto 7508. Vocês estão vendo que está uma aula bem maceteada, bem legal, né? Tentando facilitar ao máximo os teus estudos para que você realmente acerte essas questões no dia da tua prova, tá bom? Você já sabe o que nós vamos fazer agora, né? Nosso curso é assim, terminamos um grande assunto, simulado. Não resolva o simulado que vai estar na próxima aula sem antes ter estudado esse decreto. Então, o que você vai fazer agora? Você vai estudar todo esse decreto, vai pegar nossas apostilas, vai pegar nossos materiais, reassista essas aulas aqui. Quando você falar, pronto, Fábio, pode vir quente que eu estou fervendo. Quando você falar isso, você vem, faz o simulado, que já está liberado na nossa plataforma de cursos online, e depois assiste a aula comentada, tá bom? Com a resolução comentada. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera! Olá, concurseiras, concurseiros, vamos para mais uma aula aqui, legislação do SUS, vamos para as questões, decreto 7508, só assista essa aula se você estudou as aulas passadas do decreto 7508, que tá? Não resolva essas questões aqui colando, faça na forma de simulado e agora você vem assistir aqui a nossa resolução comentada. Vamos lá? Vem junto, galera. Vamos juntos. Questão de número 1. Questão número 1 vem dizendo o seguinte, né? Ele quer que você marque o que vem a ser região de saúde, né? Região de saúde, a expressão-chave que eu falei para vocês é municípios limítrofes, não é isso? Limítrofes, elas são formadas em municípios limítrofes. E aí você já vem aqui na letra A, estados limítrofes. Letra B, estados limítrofes. Letra C, bairros limítrofes. E aí pode ser a letra D ou E, né? Porque ele fala aqui de municípios limítrofes. Mas olha só, a letra E, espaço geográfico não é descontínuo, é um espaço geográfico contínuo. Tá vendo? Tá vendo como isso é cobrado? Gente, basta você estudar, seguir aquelas orientações lá que você não erra essas questões. Questão 1, letra D. A questão número 2, ela vem dizendo o seguinte, né? Ele quer a incorreta, ele quer a errada, tá? E aí é o seguinte,
A região de saúde, olha só, é o espaço geográfico descontínuo constituído por agrupamento de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais e sociais. Vamos lá, olha só. De cara ele já vem aqui com descontínuo, aí a questão já vai estar errada, né? Já está errada de cara, já é a letra A. Todas as outras estão certas. Fábio, eu não prestei atenção, não sabia que era tão fácil. Basta você estudar. Passar em concurso é fácil, basta estudar. Tá bom? Então, questão 2, letra A. Questão número 3, tá? Questão número 3 vem dizendo o seguinte, tá? De acordo com o decreto 7508, de novo, ó, considera-se rede de atenção à saúde, tá? A rede de atenção à saúde, eu falei para vocês, né, gente, é um conjunto de ações e serviços articulados em nível de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Questão 3, letra E. Fácil. Gente, eu estou seguindo aqui todas essas questões você encontra lá no artigo, tá fácil, lá no artigo 2º. Se você fez aquilo que eu falei para vocês, de estudar o artigo 2º, decorar aqueles conceitos todos do artigo 2º, você não tem dificuldade alguma de resolver essas questões. Então, por isso que eu estou acelerado, porque é fácil. São questões fáceis, puro decoreba, tá bom? Questão número 4, né? A questão número 4, ela vem dizendo o seguinte: assinar a alternativa correta. Ele quer errada. Ele quer a correta, desculpa, né? Vamos começar aqui. O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos de forma direta e indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A 4, de cara, já é a letra A. De cara, a letra A. Vamos ver o erro das outras? Para ser instituída a região de saúde, deve conter somente ações de atenção à saúde. Não. Existem, né, uma série de situações para que você encontra aqui de rede de atenção à saúde no artigo 5º, né? Você encontra no artigo 5º. Vou até colocar aqui o slide de número... Nós estamos no 49, mas nós vamos lá para o 14, né? Região de saúde, está aqui, ó, tá vendo? Então, para ter uma região de saúde, tem que ter tudo isso aqui, tá? Então, por isso que a questão está errada, tá bom? A letra B, portas de entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário. Opa, desculpa, eu estou na... Cadê, meu Deus? Está na 4, tá. Beleza, então, para ser instituída, somente não. Artigo 5º traz outros serviços. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se restringe às portas de entrada do SUS. Não se restringe somente às portas de entrada. Ao usuário não será assegurada a continuidade do serviço. O próprio decreto traz que é assegurada a continuidade dos serviços. E não será exigido, em hipótese alguma, que o Ministério Público informe aos órgãos de controle interno. Gente, nós vimos ainda há pouco, no bloco passado, é obrigatório o Ministério da Saúde informar aos órgãos de controle interno e controle externo qualquer falcatrua dentro das suas funções, dentro das suas atividades, tá bom? Questão 4, letra A, aí não tivemos dificuldade nenhuma, né? Vamos para a questão de número 5, tá? Olha aqui a questão número 5, ela vem dizendo exatamente o seguinte, olha só. É possível afirmar que ele quer acerta. O SUS é constituído pela conjugação das ações, serviços de saúde, de promoção, proteção e recuperação da saúde executados apenas pela União. Opa, já está errado esse apenas pela União aqui. B. O SUS é constituído pela conjugação das ações, serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executado apenas pelos estados. Não, é de forma ampla isso aqui.
O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, executados pelos entes federativos de forma direta e indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Opa! É a letra D, C, né? A D está errada, que tem esse apenas, e a letra E... Pela iniciativa privada de forma complementar, né? Tá errado aí a letra E, 5 letra C. 5 letra C. Muito bem, então acertando? De 5, acertaram as 5? Vamos ver as outras? Questão 6. Olha só. Assinale a alternativa correta, tá? Assinale a correta. As portas de entrada são instâncias de pactuação. Para aí! Instância de pactuação não é porta de entrada. Aí é para estar comissões, o quê? Comissões de intergestores. Tá errado isso aí. B. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASES, compreende o RENASES, todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde. Opa! 6 é letra B, galera. Certíssimo! Letra B, não tem nem o que seguir aí nas outras. Lembra aqui, ó, olha aqui a letra E, que eu falei muito isso aqui para vocês sobre o RENAME. O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor, não é Conselho de Saúde, é o Ministério da Saúde. Eu bati muito nessa tecla aqui na nossa aula de teoria, tá? Errado aí a letra E. Vamos para a questão de número 7. A questão número 7, ela fala o seguinte: de acordo com as definições do decreto 7508, considera-se comissões de intergestores. Quando ele fala isso aqui, você já procura de cara o que vem a ser essas comissões de intergestores, tá? Olha só, ele quer acerta, né? Ele quer acerta aqui para você, não pode confundir. Quando você vê essa parte, comissões intergestores, você já tem que procurar de cara a expressão instâncias de pactuação, instância de acordo. Procura isso que você não vai se dar mal, tá? Então a 7 aí, ó, você tá vendo? São instâncias de acordo, de pactuação. É o lugar onde os gestores vão se comprometer a fazer determinadas ações e serviços de saúde dentro das suas responsabilidades. Então, fácil, 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 fácil. Questão 7, letra B. Vamos para a questão de número 8, né? Olha o que diz a 8. Assinale a opção incorreta. Vejam que ele quer a incorreta conforme o decreto 7508, tá? Poderão ser instituídas regiões de saúde interestaduais. Opa, pode. Compostas por municípios limítrofes por ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios. Sim, pode comissões interestaduais, sim, inclusive regiões de saúde internacionais. Você viu isso comigo, certo? A letra A, né? B. A instituição de regiões de saúde situadas em área de fronteiras com outros países deverá respeitar as regras, as normas que regem as relações internacionais. Opa! Certo, a letra B. Existem regiões de saúde em áreas internacionais também. Só que tem que ver todas as normas internacionais. C. As regiões de saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. Agora é rede de atenção à saúde. Estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões. E a letra E, regiões de saúde serão instituídas pela União. Opa! Elas vão ser instituídas pelos estados. Por isso que a 8 é letra E. Por isso que a 8 é letra E. Certo aí? Você que estudou, você está tirando de letra essas questões, não é verdade, galera? Questão de número 9. Vamos ver a questão de número 9, vem falando o seguinte. Olha só. Em relação ao planejamento, gente, quando se falou planejamento da saúde conforme o decreto, já tem que vir na tua cabeça aí, né? Que o planejamento ele é de nível ascendente, do nível local até o federal. Mas aqui, lembrando a questão, ele quer a errada. E de cara, você bate o olho na letra B e aí você já tem que saber disso. A letra B está dizendo, o planejamento da saúde é opcional. É erradíssimo, pessoal. Esse planejamento ele é obrigatório.
obrigatório, todos os entes têm que promover. É erradíssima essa letra B, que é a nossa resposta aí. Todas as outras estão corretas, todas as outras estão corretas. Espero que você tenha acertado essa questão, né? Quando você lê que o planejamento é opcional, esquece isso, o planejamento ele é obrigatório. Vamos lá, vamos para a questão de número 10, né? Uma questão número 10. Lembrando que a questão número 10 ele quer a correta, tá? A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, deve ser atualizada, olha aqui, a cada 4 anos, não, é a cada 2 anos. O acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde deve ser ordenado pela atenção primária. Opa, 10 está certo aí a letra A, B, né? Letra B. A letra C vai estar errada porque diz, o planejamento da saúde deve ser iniciado nível federal. Expandido não, gente, é iniciado nível local até o federal, tá errado, tá? É acidente. D, a atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados devem ser referenciados estritamente pelo serviço de urgência e emergência. Falou nada com nada, isso aqui tem a ver com a porta de entrada, tá? Que você estudou comigo. E as regiões de saúde devem ser constituídas exclusivamente por municípios limítrofes de um mesmo estado. Não! Existem regiões de saúde interestaduais. Existem interestaduais. É errada aí a letra E. Errada a letra E. Beleza? 10, letra B. 10, letra B. Vamos para a questão de número 11, tá? A questão número 11... vem dizendo o seguinte, de acordo com as denominações expostas no decreto 7508, tá? Considera-se porta de entrada. Vamos lá, ele quer o que é porta de entrada. E de cara você tem que saber, porta de entrada vão ser os serviços de atendimento de saúde inicial, né, a saúde do usuário do SUS. Então esse é o conceito aqui de porta de entrada, é onde se inicia a saúde do usuário do SUS. Você viu isso comigo, né? Não precisa ter medo. Porque quando você vai para aqui, ó, instância de pactuação, comissões intergestores, tá? Conjunto de ações, rede de atenção à saúde. Descrição geográfica para descrição, mapa da saúde. E o serviço de saúde específico para atendimento, serviços especiais. Então, os outros aqui, se você decorar o artigo 2º, você não tem dificuldade alguma. 11, letra E. Questão número 12 vem falando o seguinte agora. De acordo com o decreto 7508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe, gente, né, para se ter acesso a essa assistência farmacêutica, é necessário visualizar, né, 3 documentos. Quais são os documentos? O RENAME, os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas, tá? Ou com relação específica complementar, estadual, distrital, municipal de medicamentos. Então, falou assistência farmacêutica, lembrem desses 3 documentos aí, né? Do RENAME, do protocolo clínico e das diretrizes terapêuticas. 12, letra C. Temos aí a 13, fácil, meu Deus do céu, essa 13. O planejamento em saúde no âmbito estadual deve ser realizado de maneira fácil, né? Fácil. Sempre o planejamento ele vai ser de forma regionalizada. Ainda mais porque ele está falando no âmbito estadual, né? Até porque ele está falando no âmbito estadual. E a 14, assinale a incorreta, ele quer a errada, tá? De acordo com o decreto, são portas de entrada e o serviço de atenção à saúde, ele quer uma que é porta de entrada, ele quer incorreta, né? Que não é porta de entrada. Todas essas aqui são portas de entrada, que não é assistência social. Então, a letra B, C, D e E trazem aí portas de entrada, atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e os especiais de acesso aberto. E a última aqui, a nossa questão 15, né? A nossa última questão, que fala, é a última? Ah, não, ainda tem mais 2. Que fala do contrato organizativo de saúde, você está vendo, né? Assinale a correta. No estabelecimento do atendimento do usuário do SUS, a humanização do atendimento é meta dada de prioridade intermediária. Não existe isso. É errado aí a letra A.
O relatório de gestão conterá uma seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato. Nós vimos isso aqui, do relatório de gestão, ele vai ter uma parte lá dentro desse relatório de gestão para saber se estão sendo cumpridas as responsabilidades, aquilo tudo que foi assumido no contrato, tá? Todas as outras estão erradas, tá? Todas as outras estão erradas. Beleza, tranquilos, vamos lá, vamos seguir. E a nossa questão número 16, uma questão fácil. Os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados, meu Deus do céu, né? Se falou serviço inicial, já tem que vir na tua cabeça portas de entrada. Meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado dessas questões, espero que vocês tenham acertado todas essas questões, né? Foi um prazer imenso ministrar todas essas aulas aqui do Decreto 7508 e, né, não tenho dúvida alguma, se você ver, rever, estudar esses esquemas, essas dicas aqui que nós falamos decorrer das nossas aulas, você vai tirar de letra toda e qualquer questão do Decreto 7508, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo encontro. Tchau! Você precisa sair na frente da concorrência. Olá, beleza? Olá. E aí, pessoal? Nós estamos de volta. Olá, concurseiros, concurseiras, vamos para mais uma aula aqui de legislação do SUS. Nossa aula de hoje vamos falar de um tópico cobrado nos editais chamados determinantes da saúde, tá? Eu estou gravando mais esse trechozinho aqui para enfatizar mais este tópico. Nós já falamos dele lá nas aulas da Lei 8.080, mais precisamente no artigo 3º da Lei 8.080, que traz lá os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Fatores estes que não estão ligados apenas ao agravo de doença, não estão ligados apenas às doenças em si, né? Mas estão ligados também a outros fatores que estão em outros setores, não necessariamente na área da saúde, não extremamente diretamente ligados à área da saúde. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. O que vem a ser esses fatores, Fábio, né? E aí eu tenho aqui um trecho, começando aqui, para que você entenda. Essas determinantes sociais da saúde estão relacionadas às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Haja vista, saúde, pessoal, não está ligado apenas à falta de doença, à ausência de doença, não é verdade? Também podem ser considerados fatores sociais, econômicos, culturais, éticos, raciais, psicológicos, comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. Então, ligando, né, essas determinantes sociais, não estão ligadas à saúde, não está ligada só à doença, à ausência de doença, não. Existe uma série de outros fatores que podem deixar uma pessoa doente, tá? E é exatamente isso que nós vamos estudar nessa aula de hoje. Vamos começar falando uma evolução. Como é que foi a evolução desses determinantes da saúde? Como é que nós chegamos até esse entendimento que nós temos hoje de determinante da saúde? A primeira fase, né, que nós temos que entender é a chamada primeira fase ou fase da magia. Os fatores determinantes da doença provinham de forças sobrenaturais e atribuídas a deuses e a demônios. Então, numa época distante, uma época lá atrás, se acreditava que a doença ela vinha
de deuses, né? Os deuses, os demônios estavam perseguindo, estavam castigando uma pessoa, tá? Se fosse cristão, era considerado como uma forma de expiação dos pecados. Se fosse de outra orientação religiosa, era considerado como possessão demoníaca. Uma segunda fase, que é a fase de fatores físico-químicos, os miasmas, né? Que eu falei já dessa parte aqui da teoria miasmática lá nas aulas de História da Saúde, né? Nós falamos dessa teoria miasmática. Foi uma teoria biológica formulada por Thomas Seidman e Giovanni Maria durante o século XVII, onde as doenças eram causadas por emanações do solo ou do ar, supostamente nocivos, como churume do lixo e sujeiras que porventura vinham a produzir doença no corpo sadio. Então eles diziam que a doença vinha desses odores, né? Vinham do ambiente, né? Do solo, e aí você poderia se contaminar se você pisasse ali naquele solo, se você convivesse naquele lugar. Essa é a chamada teoria miasmática, também remotamente ficou lá para o nosso passado. Com a evolução, já no século XIX, século XX, chegamos na chamada teoria biológica ou microbiológica, onde surgiu a era bacteriológica, né? A teoria bacteriológica, surgida por volta do século XIX, baseava-se no conceito de que, uma vez identificados os agentes vivos específicos de doença, os chamados agentes etiológicos e seus meios de transmissão, tá? Os problemas de prevenção e cura de doenças correspondentes estariam resolvidos, esquecendo-se dos demais determinantes causais relacionados ao hospedeiro e ao ambiente. Essa foi a época da teoria da unicausalidade, onde as doenças eram causadas por um agente etiológico. Aqui, né, vê aquela época do barbeiro, né, onde tinham que acabar com aquele vetor, o vetor da doença. Então surgiu aí a era bacteriológica, teoria da unicausalidade. A doença ela tinha uma única causa que, né, é causadora da doença, né? Estabelece com a descoberta do microscópio e do mundo das bactérias. Enfatiza-se a ação dos germes e a consequente degradação sobre a saúde. Então, essa é uma teoria já um pouco mais moderna, 1800, 1900. E aí temos a quarta fase, que é a abordagem multicausal, que é nossa fase atual, né? Tomara que nós estejamos vivos para outras fases que vão vir, né? Que porventura possam vir, mas a fase que nós vivemos hoje altera a abordagem da doença relacionando-se a uma causalidade múltipla, incorporando os aspectos sociais e psicossociais no processo de adoecer. Então a doença ela está ligada a aspectos sociais da sociedade e também psicossociais, tá? No processo de adoecer, buscando explicar o aparecimento e a manutenção da doença na coletividade como resultante da interação do homem com fatores biológicos, químicos e físicos. Então, a abordagem multicausal diz que a doença ela vem de fatores biológicos, químicos e físicos. Na abordagem multicausal, uma única doença é proveniente de diversos fatores determinantes, interrelacionados e dinâmicos. A intervenção é baseada em múltipla direção de modo a abranger fatores multicausais. Então a doença ela não vem só de uma causa, como era na teoria da unicausalidade. Ela vem de várias causas, tá? E aí vem os fatores determinantes das doenças. Beleza? Então hoje, dias modernos, você tem que entender todas essas fases e saber que nós estamos na quarta fase, abordagem, teoria multicausal. Muito bem. E aí o artigo 8º, o artigo 3º da Lei 8.080, ele traz aqui o que a lei, né, determinantes de forma legal, né? E aí todas essas, isso aqui é muito cobrado, você tem que decorar todos esses fatores determinantes da saúde, tá? Com atenção para o mais novo que entrou agora, que foi a atividade física, né? Então até a atividade física, o lazer, ter lazer, isso é saúde, isso está ligado à saúde.
Beleza, gente, tarefa para casa é decorar isso aqui. Até, ó, quando eu coloco essa caveirinha aqui, tá? Quando eu coloco essa caveirinha é porque isso aqui vai cair, tá? Terminando a nossa aula aqui, ó, cai em cima disso aqui de decorar, combinado? Muito bem. O SUS ainda traz algumas classificações desses determinantes da saúde, tá? E aí existem dois grupos, as determinantes estruturais e as determinantes intermediárias. As estruturais são exemplos da distribuição de renda, a discriminação, por exemplo, baseada em gênero, classe, etnia, deficiência, orientação, e a existência de estruturas políticas e de governança que fornecem, ao invés de reduzir as iniquidades relacionadas ao poderio econômico. Então, essas estruturais estão ligadas à diminuição, né, melhorar a distribuição de renda e melhorar, diminuir a discriminação. Isso são as determinantes estruturais do SUS. E determinantes intermediárias são exemplo de condições de moradia, psicossociais, fatores comportamentais e biológicos, além do próprio sistema de saúde, são determinantes intermediários. Determinantes sociais da saúde. As diversas definições de determinantes sociais da saúde expressam com a maior e menor nível de detalhe o conceito atualmente bastante generalizado de que as condições de vida de trabalho dos indivíduos e dos grupos da população estão relacionados com situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre Determinantes de Saúde, que é a CNDSS, as determinantes sociais de saúde são fatores, que eu falei já, sociais, econômicos, culturais, éticos, raciais, psicológicos e comportamentais. Lembra da teoria multicausal, né? Que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus riscos à população. Para a Comissão Nacional sobre Determinantes de Saúde, as determinantes são fatores que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Mas quais são esses fatores? Quais são os principais? E aí eu queria que vocês decorassem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todos aqueles fatores de determinantes da saúde, eles vão estar ligados à cultura, situações ético-raciais, fatores psicológicos, sociais, comportamentais e econômicos. Os debates sobre os conceitos de determinantes sociais da saúde iniciaram nos anos 70 a 80 a partir do entendimento de que as intervenções curativas e orientadas para o risco de adoecer eram insuficientes para a produção da saúde e da qualidade de vida de uma sociedade. Então, apenas curar as pessoas, isso não vai melhorar a saúde. Tá? Tem que, além de curar, tratar a prevenção e também desses fatores determinantes, condicionantes. Então, não adianta nada uma pessoa estar, fisicamente bem de saúde, mas ela está desempregada, com aluguel atrasado, filhos passando fome, ela não está bem psicologicamente. Então vejam, doença não é só não ter doença. Saúde não é só não ter doença. É estar bem, tá? Inclusive com a mente, tá? Coisa que nós concurseiros precisamos muito também, não é verdade? A Conferência de Alma Ata, que nós falamos lá nas aulas de História da Saúde, em 1970, né? A Conferência de Alma Ata foi um dos marcos para a saúde internacional, né? Que trouxe essa atenção primária, atenção básica, né? O marco da atenção primária para a saúde. E as atividades inspiradas no lema Saúde para Todos, do ano 2000, colocam em destaque o tema das determinantes da saúde, tá bom? Atualmente, o processo saúde e doença é considerado como resultante de fatores biopsicossociais e, com essa concepção, permeia todas as políticas públicas para a saúde instituídas após a Constituição Brasileira de 1988, que define a saúde como resultante de inúmeros fatores, pois reafirma que é um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas. Está vendo que isso aqui, inclusive, está na Constituição? Que visa a redução do risco de adoecer e o acesso universal, igualitário, às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a Lei 8.080 define que a saúde tem fatores determinantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento, trabalho, renda, educação, tal. Então, tudo isso aqui você encontra lá no artigo 3º, que nós vimos ainda há pouco, lá da Lei 8.080.
Ademais, né, lá no artigo 5º, você encontra como objetivo do SUS, é um objetivo do SUS, identificar e divulgar os fatores determinantes da saúde. Então, o artigo 5º da Lei 8.080, então o terceiro traz os fatores determinantes condicionantes para se ter saúde. E o artigo 5º da Lei 8.080 traz os objetivos da saúde. E um desses objetivos é identificar e divulgar esses fatores. Nós já vimos tudo isso lá nas nossas aulas de Lei 8.080, só estou relembrando, tá? Dessa forma, o planejamento dos programas de saúde voltados para a promoção da saúde, a prevenção, controle e tratamento de doenças, a identificação dos fatores etiológicos determinantes do processo de saúde, ganharam relevância a partir da Constituição Federal e das leis orgânicas. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá. Amigo, o Dayhen e o White Reed, meu inglês aqui, vocês estão vendo tão horrível, é o mais cobrado em provas. Esse modelo inclui os determinantes sociais, né, de saúde dispostos em diferentes camadas. Então, esses dois professores, o Dayhen e o White Reed, olha, não ri, cara, que eu vou acabar com a aula aqui. Vamos lá. Eles trazem, né, camadas dessas determinantes, tá? Camadas que você está vendo aqui, né? Que vão chegando até um nível mais alto, né? Então, primeiro tem uma camada que está mais perto da pessoa para ser causador de doença, idade, o sexo e fatores hereditários. Então, isso são fatores determinantes primários de saúde, tá? Então, é a primeira camada. E aí, nós temos uma outra camada aqui, né? Temos uma outra camada aqui ligadas às questões sociais. Aí já é a sociedade. Então, a primeira camada, temos uma segunda camada, produção, agrícola, educação, ambiente, condição de vida, de trabalho, desemprego, água, esgoto e habitação. Isso aqui é uma outra camada de determinantes da saúde. E aí, temos uma terceira camada de saúde que vão estar ligados à parte da sociedade onde você vive. O local, a cultura, o ambiente onde você vive. Então, esses dois professores, eles trazem camadas de determinantes, fatores determinantes de uma saúde. Uma camada mais próxima da gente, ligada ao nosso estilo de vida, ligada à idade, sexo, fatores. Depois vem outros fatores ligados mais à parte comunitária, né, de uma vida social, nosso estilo de vida, e depois da sociedade. Os indivíduos estão na base do modelo como características individuais, idade, sexo e fatores genéticos que evidentemente exercem influência sobre o potencial e suas condições de saúde. Na camada imediatamente externa, aparece comportamento de estilo de vida e vidas individuais. A camada seguinte destaca a influência de redes comunitárias e de apoio, cujo maior e menor riqueza expressa um nível de coesão social que, como vimos, é de fundamental importância para a saúde da sociedade como um todo. O próximo nível estão representados fatores relacionados a condições de vida, de trabalho, disponibilidade, alimentos, acesso, ambiente e serviços essenciais, como saúde, educação, indicando que pessoas em desvantagem social correm um risco diferenciado criado por condições habitacionais mais humildes, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor aos serviços. Finalmente, no último nível, estão situados os macrodeterminantes relacionados a condições econômicas, culturais, ambientais da sociedade que possuem grande influência sobre as camadas. Então, meus amigos, isso aqui é o que tem de mais importante nessa parte aqui de determinante da saúde, esses textos aqui, mas o mais importante mesmo é o artigo 3º do que vem a ser as determinantes de saúde para a Lei 8.080. Isso é o que tem de mais importante de saber que esses fatores determinantes determinantes da saúde que estão na Lei 8.080 também são um objetivo do SUS, a sua identificação e a sua divulgação, tá bom? A próxima aula nós vamos resolver aqui umas quatro questõezinhas só para você ver como isso aqui é cobrado. Então estuda esse assunto,
Próxima aula você volta aqui resolvendo as questões, beleza? Grande abraço, vejo você daqui a pouco. Tchau! Oi, concurseira, agradecer aqui o convite para essa aula sensacional, né? Foi muito bom, muito simbólico. Minha primeira aula aqui no Sou Concurseiro, para mim foi muito simbólico. Um dia em que a gente faz uma homenagem às mulheres, ao Dia das Mulheres, está aqui, né, dando aula para mulheres concurseiras. Fala pessoal, professor Leandro, passando aqui primeiramente para parabenizar todas as mulheres e parabenizar também o curso pelo evento, tá pessoal? Domingo lotado aqui e a gente da equipe do Sou Concurseiro Vou Passar tentando entregar o melhor para vocês com uma aprovação no concurso da Sensa. Olá, concurseiros! Voltando aqui, resolver algumas questõezinhas aqui. São poucas questões, esse assunto não é tão cobrado. Até porque nós já resolvemos questões lá na Lei 8.080, na verdade. Mas eu trouxe algumas questões aqui só para você ver como é que isso aqui é cobrado, tá bom? Olha aqui a questão número 1, né? A respeito da política de saúde do SUS, julgue o item que se segue. Os fatores condicionantes e determinantes da saúde marcam o caráter intersetorial da política de saúde, uma vez que são objeto de intervenção de outras políticas setoriais. Exatamente isso, né, gente? Essas determinantes de saúde estão ligados a outros setores, não necessariamente setores diretamente ligados à saúde, né? Como você viu, educação, trabalho, moradia, lazer, atividade física. Tem a ver com saúde? Tem, mas não estão diretamente ligadas. Então essas determinantes, elas procuram unir a saúde a esses determinados setores, mas essa questão aqui, ela está corretíssima, a questão aqui está correta, tá bom? Beleza? Deu para entender isso mais ou menos, né? Esses fatores determinantes de saúde marcam caráter intersetorial, quer dizer, outros setores da política de saúde, né? Outros setores que não estão dentro da saúde em si. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes da saúde são descritos pela lei orgânica. Então, quando ele fala aqui, identificar e divulgar esses fatores condicionantes da saúde, você tem que lembrar que isso é um objetivo do SUS, que você vai encontrar lá no artigo 5º da lei 8.080, tá? Então, não vai esquecer disso. Um dos objetivos do SUS é identificar e divulgar os fatores determinantes e condicionantes da saúde. Fácil. Temos aqui a próxima questão, a questão aqui do CESP, né? Diz o seguinte: segundo Hipócrates, o homem tem de ser visto como uma parte integrante do ambiente em que vive. Para ele, todo o contexto em que o indivíduo se encontra deve ser analisado, pois são diversos os elementos que podem influenciar a saúde e a doença dos indivíduos, de modo que o bom médico deve conhecer o ambiente, os hábitos, os determinantes de saúde de seus pacientes. Com base nessas informações e nos múltiplos aspectos por elas suscitados, julgue o próximo item. De acordo com os moldes epidemiológicos acerca dos determinantes de saúde, os ambientes físicos e sociais sobre os quais
os ambientes têm os indivíduos têm pouco ou nenhum controle, influenciam diretamente no estado de saúde. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu falei isso aqui para vocês, né? Ambientes sociais, a sociedade e também a parte, o local onde a pessoa vive, parte cultural, né? Vai influenciar na saúde, o estilo de vida da pessoa, a parte psíquica da pessoa, tudo isso hoje é saúde para esse conceito de saúde moderno, para esse conceito trazido pela Organização Mundial da Saúde, onde saúde não é apenas a ausência de doença, e sim um completo bem-estar físico, mental e social. Tá bom? Corretíssimo essa questão. E a nossa próxima questão, uma questão aqui do CESP também, né? Diz o seguinte: a respeito do meio ambiente e saúde, julgue o item subsequente. A disseminação da dengue, um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, é sensível aos fatores ambientais, reconhecidamente determinantes da saúde de um indivíduo. Então ele está dizendo que fatores ambientais estão ligados ao ambiente onde o indivíduo vive, isso está ligado à saúde dele. Com certeza, gente, com certeza o ambiente onde a pessoa vive está ligado à saúde, sim, tá? Então você está vendo, né? Basta você memorizar aqueles fatores determinantes da saúde que você não vai ter dificuldade alguma de responder essas questões, tá bom? Eu agradeço aqui vocês, mais essa videoaula, mais esse tema aqui. Eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau, galera! Você precisa sair na frente da concorrência.